Se você é uma mulher de 40 anos ou mais, deixa eu te perguntar uma coisa bem sincera. Você já reparou que chega uma fase da vida da gente, a gente olha para tudo que a gente já construiu? Casa, trabalho, relacionamento e os filhos, né? E mesmo assim, sente um cansaço que não passa e uma ansiedade que aparece do nada. Sabe aquela sensação? Mas eu fiz tudo certo, mas parece que ainda falta alguma coisa. Isso não é fraqueza, ingratidão. Isso é corpo, emoção, é química. E quase ninguém te explicou isso antes. Mas a emoção não é algo que você sente só no coração. A emoção é um comando biológico, é química mesmo, sabe? Funciona assim. Você pensa algo e esse pensamento gera uma reação no seu cérebro. O cérebro libera substâncias no corpo e essas substâncias viram sensações. E essas sensações viram emoções. E essas emoções puxam novos pensamentos alinhados a ela. Agora pensa comigo, se você passa anos da sua vida vivendo esta química, ansiedade, medo, angústia, frustração, o seu corpo registra essa química e isso passa a ser verdade. E o danado se torna especialista nisso. E chega uma hora que você nem precisa mais pensar para sentir isso. O corpo já entra num estado automático, sozinho. E você já viveu isso? Está aparentemente normal. E do nada bate aquela ansiedade, um medo. E não tem nada acontecendo lá fora. É aquele padrão que está acontecendo aqui dentro. O corpo entrou no padrão primeiro. E a mente corre atrás de um pensamento para já justificar o que o corpo está sentindo. Olha um exemplo real, a libido. Se você pensa em algo mais quente, o corpo já responde, porque é química. Agora imagina só, repetir isso vários dias seguidos. O corpo aprende o caminho e de forma rápida. E é exatamente assim com a ansiedade, com o seu medo, com a sua culpa. Então quando alguém me diz, eu sou ansiosa demais, eu digo, não, foi você que ensinou o seu corpo a viver nessa química. E aqui vem algo muito importante. Não adianta só pensar positivo. O que vai mudar é a reprogramação. Ou seja, desfazer esse processo químico do medo e ensinar o seu corpo a viver uma outra química. Viciar de novo, mas agora naquela química boa. Da mesma maneira que você condicionou a ansiedade, você pode condicionar a gratidão. E do mesmo jeito que você condicionou medo, você pode condicionar segurança. Da mesma maneira que você condicionou culpa, você pode condicionar amor. E isso passa por escolhas muito práticas. O que você pode controlar? Como você responde, a forma como você se trata, seus limites e a maneira como você fala consigo mesma. A decisão de não se abandonar e a coragem de sentir sem fugir. O que você não pode controlar? A opinião dos outros, as decisões dos outros, o passado, o tempo das coisas, o que dizem quando você não está por perto. E quando você tenta controlar o que não é seu, o corpo responde, ele entra em estresse. E quando você assume o que é seu, o corpo começa a relaxar, começa a respirar aliviado. A Louise Hay dizia uma coisa muito simples. Ela dizia que a vida dela começou a mudar quando ela passou a trazer gratidão nas pequenas coisas. Ou seja, ela passou a viver em outro estado interno. Quanto mais ela praticava gratidão, perdão e amor, mais o corpo dela saía do modo sobrevivência. E quando o seu corpo sai do modo sobrevivência, a vida começa a fluir. Trocar o e se der errado? E se der errado, eu aprendo. Porque a vida não é somente a linha de chegada, é o caminho que eu percorro. E tudo acontece quando você entende isso. O seu corpo, ele não está contra você. Ele só aprendeu um padrão. E tudo que foi aprendido, ele pode ser transformado.